Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, neste ato representado por várias entidades de classe que vêm acompanhar essa sessão, como disse há pouco no pequeno expediente, pesa sobre nós o destino de milhares de maranhenses a partir do ano que vem no que diz respeito ao aumento do ICMS em relação à energia elétrica daqueles que menos consomem, que são os que consomem até 50 kWh, excluídos nesse caso tão somente os beneficiários do programa Luz para Todos, que é quem consome até 50 kWh, e o aumento também da energia elétrica para quem consome mais de 500, da energia elétrica, por mais incrível que pareça, no nosso estado, que é eminentemente rural, eminentemente vive, deputado Sérgio Frota, da produção agrícola, principalmente da agricultura familiar. A energia elétrica utilizada no processo de irrigação rural, caso esse projeto seja aprovado, vai aumentar 50% de ICMS, de 12% para 18%. Os serviços de comunicação, que tanto hoje todos têm o seu celular, utilizam inclusive como meio de trabalho, instrumento de trabalho, passará de 25% para 27%. A gasolina e o álcool, em que pese não tem óleo diesel, mas nós temos não só as pessoas que se transportam, como o transporte das pessoas através de táxis, de mototáxis, que utilizam esses tipos de combustível. Temos o óleo combustível de baixo teor de enxofre, que passará e aumentará 50%, de 12% para 18%. E esse óleo combustível com baixo teor de enxofre é exatamente o que é utilizado pela indústria. Ou seja, esse projeto de lei ataca diretamente o setor produtivo. E, sem sombra de dúvida, isso vai recair no preço ao consumidor final. E, por fim, o único tema que eu acho que poderia ter sido discutido com calma nessa casa é o aumento do imposto para o fumo e seus derivados, que passará de 25% a 27%. Mas antes de passar ao conteúdo do projeto, eu gostaria de pedir 2 esclarecimentos ao relator, eminente deputado Rogério Cafeteira. Deputado Rogério Cafeteira, o referido projeto de lei estabelece em seu artigo 4º o seguinte: não cabe diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. Inciso 1º, nas aquisições internas de óleo combustível, quando destinada ao processo produtivo, exceto as relativas ao produto classificado na NCM/SH 2710-19.22, óleo combustível A1. E aí eu peço a atenção de Vossa Excelência. Quando destinadas às empresas exportadoras beneficiárias da Lei 9.121, de 4 de março de 2010. O que quer dizer esse artigo? Todas as aquisições internas de óleo combustível não terão mais o direito ao diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS, com a exceção das empresas exportadoras beneficiárias pela Lei 9.121, de 4 de março de 2010. E aí eu quero perguntar, só para ressaltar, mas o relatório de Vossa Excelência foi aprovando o projeto de lei na forma original, não é isso, deputado Rogério Cafeteira? Eu quero lembrar, deputado Rogério Cafeteira, que a Lei 9.121, de 4 de março de 2010, não existe mais, deputado Rogério Cafeteira. A Lei 9.121, de março de 2010, deputado, foi revogada pela Lei 10.259, de 16 de junho de 2015. Portanto, isso é um erro grave. É sinal que o governador do Estado assinou mais uma vez um documento sem ler. E essa casa não pode aprovar um projeto de lei que faz referência a uma matéria tributária, a uma lei que não existe mais em nosso ordenamento jurídico. E eu vou ler a Vossa Excelência para provar o que estou dizendo. Lei 9.121, de 4 de março de 2010. Era que criou o programa Pro Maranhão. Está no site da Assembleia Legislativa. Revogada pela Lei 10.259, de 16 de junho de 2015, que foi uma lei aprovada por esta casa, que criou o programa Mais Empresa.
E eu vou ler o artigo da Lei 10.259, e diz o seguinte, a ementa: institui o Programa de Desenvolvimento Industrial e Integração Econômica do Estado do Maranhão, mais empresas. E aí, abro aspas, revoga a Lei 9.121, de 4 de março de 2010. E vou mais além. No artigo da Lei de 2015, artigo 25, revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 9.121, de 4 de março de 2010. Portanto, deputado Rogério Cafeteira, eu sei da sensibilidade de Vossa Excelência e a pressa do governo em mandar um projeto sem antes deixar que essa casa debata, sem antes deixar que os deputados analisem esse projeto na sua ânsia arrecadatória de impor um aumento de ICMS, faz com que o governo do Estado passe vergonha e cause um erro crasso como esse, que é fazer menção no projeto de lei, que não pode mais voltar atrás, porque já está aprovado pelas comissões na sua forma original, de uma exceção a uma lei que não existe mais em nosso ordenamento jurídico. E aí eu vou mais além e indago a Vossa Excelência. No artigo 1º do projeto de lei 223 de 2016, diz o seguinte: os dispositivos abaixo enumerados do artigo 23 da Lei 7.799, de 19 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º, a linha C do inciso 3º, a linha C, e aí vem a redação: nas operações internas de fornecimento de energia elétrica, exceto para as operações a que se refere a linha A do inciso 6º deste artigo. Só tem um detalhe, deputado Rogério Cafeteira. O artigo a que faz referência ao projeto de lei é o artigo 23, como diz o artigo 1º. O artigo 23 da Lei 7.799. E eu vou ler o artigo 23 para Vossa Excelência. As alíquotas do ICMS são, aí tem o inciso 1º, o inciso 2º, o inciso 3º e o inciso 4º. A pergunta que faço a Vossa Excelência, porque acaba no inciso 4º, onde está o inciso 6º do artigo 23 do Código Tributário do Estado do Maranhão? Mais uma vez, senhores deputados, senhoras deputadas, e é bom que vocês prestem atenção nisso, as comissões aprovaram um projeto de lei encaminhado na forma original pelo Poder Executivo, que tem 2 dispositivos que não existem. Um, deputado Max Barros, faz referência ao programa Pro Maranhão, que o próprio Poder Executivo, o próprio governador do Estado extinguiu no ano passado. Talvez ele não lembre, mas ele mandou a mensagem e extinguiu no ano passado, quando ele criou mais empresas. Segundo, faz referência ao inciso 6º do artigo 23 do Código Tributário Nacional, quando o artigo 23 só vai até o inciso 4º. Portanto, deputado Rogério Cafeteira, eu vou primeiro fazer um pedido a Vossa Excelência, levando em consideração a sua sensibilidade, o seu senso de democracia, e aí isso vai definir se eu vou continuar ou não a analisar o mérito do projeto, eu peço a Vossa Excelência, com o poder de relator, de retirar esse projeto da pauta do ordem do dia de hoje, para que nós possamos analisar com calma, uma vez que eu estou provando a Vossa Excelência que esse projeto faz referência a 2 dispositivos legais que não existem mais e que, portanto, não pode ser aprovado, e que nós retornaremos essa votação, aí sim, analisando com calma, ajustando o que tem que ser ajustado, uma vez que já foi até aprovado na sua forma original. Eu peço a Vossa Excelência a compreensão e quero ouvir de Vossa Excelência a possibilidade de ser retirado de pauta para que a gente volte na sessão de segunda-feira. Senhor deputado, Eduardo Brade, só para um esclarecimento aqui, porque ontem mesmo, durante a elaboração do voto, fui identificado na lei, e essa Vossa Excelência não percebeu, na lei
7.799 na linha L. Essa linha, na verdade, ela já foi substituída por uma seguinte. E eu peço que a assessoria venha aqui, só para que a gente possa ver tecnicamente... Vossa Excelência está falando em relação ao artigo 1º do projeto de lei. Artigo 3º. No caso do artigo 3º, as alíneas, fala das alíneas D e L, do inciso 2º. Artigo 3º, deputado. Sim. O artigo 3º, deputado Rogério Cafeteira, a linha D retira o benefício da energia elétrica para irrigação rural e para os consumidores residenciais até 500 kWh, o benefício de pagar 12%. E da linha L? E da linha L é o que trata do óleo combustível de baixo teor de enxofre, OCB1. Qual o número da lei? Da lei 7.799/2002, que é a que nós estamos alterando. Portanto, nada tem a ver com esse tema que eu pedi a Vossa Não, deputado, Excelência. é porque ontem houve também uma dúvida nessa linha, que foi me apresentado como se também tivesse um caso similar ao que Vossa Excelência apresenta. O pedido que faço a Vossa Excelência, deputado Rogério Cafeteira, com muita tranquilidade, com muita humildade e acreditando na sensibilidade de Vossa Excelência, inclusive enquanto líder do governo, Vossa Excelência há de convir comigo que nós não podemos aprovar um projeto de lei fazendo referências a dispositivos que não existem. Não tem a menor condição. A lei tributária, ela não pode deixar margem à interpretação. Imagina, Vossa Excelência, que o artigo 4º diz que as exceções para a tributação e a diferença do diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS, ela remete às empresas exportadoras do programa Pro Maranhão, que não existe mais, quando faz referência à Lei 9.121. O que peço a Vossa Excelência, e isso não causará nenhum prejuízo, é contando com a sensibilidade de Vossa Excelência, já que o relatório foi aprovado com o projeto na forma original, retire-se de pauta e traga na segunda-feira para que a gente possa discutir aí sim esse projeto com tranquilidade. Se tiver que ser feita alguma alteração por parte dos membros do governo, que seja feita. Agora, nós não podemos aqui votar um projeto de lei com 2 dispositivos que não existem no nosso ordenamento jurídico. Deputado Braz, nós estamos no momento da discussão. Então, eu vou pegar mais informações, fazer os esclarecimentos, e no momento de fazer a minha fala na discussão, eu lhe respondo a todos esses quesitos. Agora, só para esclarecer, esse vólio NCM/SH 210.19.22, ele impacta apenas uma empresa, deputado Braide, a Alumar, que hoje, inclusive, quase não usa mais, porque praticamente parou sua produção. Hoje a Alumar vende, o grande produto que ela vende hoje é energia. Então, a única empresa que seria impactada sobre essa alteração seria a Alumar. Mas eu vou pegar Deputado Rogério. Senhores deputados, senhor presidente, eu vou pedir para a claque que o deputado trouxe, inclusive com o primo dele, a prima, para cá, respeite essa casa, que eu não vou admitir isso. Olha, trazer comitê de campanha para cá, não, senhor presidente. Vou alertar, senhores deputados, eu vou alertar a galeria, que esta presidência não vai admitir constrangimento a deputados. Vocês podem ficar aí. Agora, se começarem a constranger deputados, infelizmente esta mesa vai ser obrigada a esvaziar a galeria. Senhor presidente. Não é permitida a manifestação. Se Vossa Excelência não tiver o comportamento adequado para ficar aí, eu vou pedir que retire. Senhor presidente. Deputado Braide, conclua sua fala. Senhor presidente, primeiro eu quero fazer um pedido à galeria para que não se manifeste mais. De fato, existe em nosso regimento um artigo que não permite manifestação da galeria. Segundo, quero dizer e pedir ao deputado Rogério Cafeteira respeito à minha família. O membro da minha família, os membros que Vossa Excelência falou, fazem parte da Associação Comercial do Maranhão que foi eleita, a não ser que Vossa Excelência tenha alguma coisa contra a Associação Comercial do Maranhão. Mas estão aqui não enquanto meus familiares, mas enquanto representantes da Associação Comercial do Maranhão. E, por fim, senhor presidente, acho que só quem ganha com essa discussão é o plenário desta casa, que não pode aprovar um projeto às cegas, e os deputados e o povo do Maranhão. Portanto, eu peço
até pelo tempo que foi destinado ao deputado Rogério Cafeteiro, que tratei com urbanidade o tempo todo, em nenhum momento faltei com respeito a Vossa Excelência, que me fosse reposto 2 minutos para que eu Vossa Excelência tem mais 3 minutos, deputado. Senhor presidente, eu fui citado. Deputado, em momento nenhum eu lhe tratei com desrespeito. Quem me tratou com desrespeito foram os seus parentes. Não importa se eles são de associação comercial, isso não me importa. Me importa que eu sou parlamentar e aqui dentro eu exijo respeito, porque eu sempre lhe respeitei. E não desrespeito sua família, não. Uma vez eu já desrespeitei, deputado Rogério? Não, estou só perguntando se alguma vez eu lhe desrespeitei. E eu estou lhe retribuindo a pergunta. Então eu quero dizer que o respeito é mútuo. Deputado Rogério e deputado Eduardo, Vossa Excelência tem mais 3 minutos. Muito obrigado, deputado Atelino. Portanto, fica aqui, senhores deputados e senhoras deputadas, que se esse projeto for aprovado, nós iremos aprovar uma aberração jurídica. Uma lei que faz referência, deputado Sérgio Frota, a leis que não existem mais. O argumento utilizado de que esse inciso só se encaixa a Alumar, então nós vamos parar no tempo. O nosso Estado não pode mais chamar outras empresas para se instalar. Nós não teremos mais o avanço industrial no nosso Estado. E no dia que vier se instalar alguma empresa que utilize esse tipo de produto, que eu ainda vou confirmar essa informação, já que o governo do Estado assina as coisas sem nem saber o que está assinando, e eu preciso checar essa informação, as empresas que serão excluídas dessa perversidade de ter a data do pagamento do ICMS diferente da data do lançamento da notificação, vão perder esse benefício porque está fazendo simplesmente, deputado Rafael Leitor, referência a uma lei que não existe mais, que já foi revogado por esta casa, por mim, por Vossa Excelência, por todos nós. Mas, ultrapassando essa aberração jurídica desse projeto de lei, eu quero dizer o seguinte: não é justo nós aumentarmos a conta de energia elétrica do maranhense mais humilde. Não é justo. E aqui o governo falta com a verdade quando diz que os setores, uma nota que foi divulgada ontem pelo governo do Estado, deputado Max Barros, os setores com atividades comerciais e industriais serão beneficiados com o projeto de lei. Pelo amor de Deus. Eu sinceramente não sei onde é que nós estamos vivendo, onde é que está o benefício, deputado Max Barros, se você está aumentando a alíquota do ICMS. E aqui eu quero lembrar, e disse da vez passada, o governador Flávio Dino deu uma entrevista esse final de semana na revista Isto é Dinheiro, quando perguntaram para ele quais são as medidas que podem ser adotadas além do ajuste fiscal e se o correto é tributar mais a renda e menos o consumo. E qual foi a resposta dele? Claro, sem dúvida, quem faz isso são os países capitalistas, tributar o consumo. Então, senhoras e senhores, eu quero dizer que a partir de hoje nós não temos mais comunismo na administração do governo do Estado. Nós temos o capitalismo, porque é o capitalismo que tributa o consumo, deputado Max Barros. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o governador do Estado na entrevista que ele deu à revista Isto é Dinheiro. Portanto, o que quero dizer a vocês, isso é o que acontece quando essa casa aprova projetos de forma assodada, em regimes onde é publicado um dia no diário e no outro tem que se votar. Ter que deparar, deputado Max Barros, com erros crassos como esses, referências a dispositivos que não existem mais, que não fazem parte do nosso ordenamento jurídico. E aí eu vou perguntar a Vossas Excelências, como nós poderemos, enquanto elaboradores da lei, deputado César Pires, dar um exemplo à sociedade, aprovando uma lei que faz referência a normas jurídicas que não existem mais no mundo jurídico, mas ultrapassando toda a parte formalidade que está na íntegra em meu voto contrário na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero aqui dizer, a mensagem do governador fala em tornar o sistema tributário mais seletivo e racional e fazer justiça fiscal. A única coisa que não aconteceu com esse projeto de lei, deputado César Pires, foi ser seletivo. Se houve seleção, foi selecionar os que mais precisam da ajuda do governo e que estão sendo penalizados, como os consumidores de energia elétrica, já concluo, senhor presidente,
como os consumidores de energia elétrica até 500 kW, como os produtores que utilizam a irrigação rural em seu processo de redução, que terão um aumento de 50% no seu ICMS da conta de energia, dos serviços de comunicação, da gasolina, deputado Edilásio Júnior. Portanto, quero aqui finalizar a minha discussão sobre essa matéria, pedindo responsabilidade a essa casa, mas mais do que isso, pedindo algo que não custa nada a ninguém: cautela, senhores e senhores deputados. Nós não poderemos aprovar um projeto de lei que, já demonstrado claramente, é uma aberração jurídica. Peço cautela e peço para que a decisão que seja tomada seja retirada de pauta desse projeto de lei e trazer esse projeto de lei na segunda-feira, após a devida análise e discussão pelas comissões dessa casa. Se não for esse o entendimento, que nós votemos pela rejeição, porque o povo do Maranhão não merece ser penalizado pelo governo do Estado.